Mas Aline, eu tento mudar e incluir hábitos mais saudáveis na minha rotina, mas eu não consigo. Como é que eu faço isso? Muito bem-vindas novamente ao canal do Evoluir Sempre. Hoje eu separei 3 dicas bem especiais para quem está tentando mudar de hábitos, tentando incluir hábitos de vida mais saudável e acaba se sentindo perdido ou perde a motivação, acaba perdendo o foco. Então vamos entender como é que isso funciona, tá? São 3 passos essenciais se vocês querem manter esses hábitos a longo prazo, tá? Mudanças sustentáveis de hábitos, certo? Então vamos lá. Primeira dica é não façam mudanças drásticas. O que a gente geralmente faz é, bom, a partir de segunda-feira eu vou começar a ir 7 vezes na semana na academia, eu vou me alimentar bem 7 vezes na semana, eu vou fazer isso e aquilo, e a lista de hábitos que a gente quer mudar vai aumentando, vai aumentando. E a gente erra, a gente peca em querer mudá-los todos ao mesmo tempo, todos juntos. Tá? Então, por que as mudanças drásticas não acontecem? Porque elas não são sustentáveis. E quando a gente fala de hábitos, toda e qualquer mudança, a gente precisa pensar no longo prazo, a gente precisa pensar, mas será que eu vou conseguir manter isso depois que eu atingir meu objetivo também? Será que eu vou conseguir manter esse hábito por mais de 2 semanas? São perguntas que a gente tem que se fazer, tá? E quando a gente não consegue, a gente fica muito frustrada, né? A gente pensa que a gente não tem foco, que a gente é a pior pessoa do mundo, que todo mundo consegue menos a gente não tem força de vontade, a gente precisa tomar vergonha na cara, né? Então, quando a gente tenta mudar tudo isso ao mesmo tempo, as chances são que a gente vai fracassar, que a gente não vai conseguir. Porque a gente não se dá tempo de se acostumar, a gente não dá tempo de criar um hábito. Né? E a gente está tentando mudar tudo ao mesmo tempo. Faz sentido? Então, assim, façam metas realistas. Peguem 2, 3 hábitos que vocês acham que, se vocês mudarem, vai ser super importante e comecem a transformar esse hábito, tá? Uma dica de ouro é a gente começar pelos hábitos mais fáceis, tá? Aí é outro ponto que a gente erra. A gente quer começar por aqueles hábitos majestosos, né? Pelos big habits, pelos hábitos gigantescos, pensando que eles vão ter muito mais influência, tanto no nosso estilo de vida quanto no nosso resultado de emagrecimento. Mas isso não é verdade, tá? Então, comecem por hábitos, comecem por mudanças que não exijam tanto esforço de vocês, né? Então, comecem a adaptar pequenas coisas na rotina. São esses pequenos ajustes que dão um maior resultado no final, certo? A dica número 2 é se planeja, tá? Imagina assim, ó. Tu entra numa academia e aí tu começa a fazer um exercício aqui, um exercício ali, um exercício não sei o que, a la louca, assim, da tua cabeça mesmo, né? Tu espera realmente ter resultado sem seguir um plano de treino? Não, né, gente? Então, com a alimentação é a mesma coisa, tá? A gente precisa se planejar. E eu não tô falando só se planejar de seguir um planejamento alimentar, de seguir uma folhinha dizendo o quanto e o que. Eu falo planejamento geral. Será que eu tenho alimentos disponíveis na minha casa? Será que eu tenho boas opções? Para começar por aí, porque a gente vai comer aquilo que a gente tiver disponível, tá? Será que eu tenho comida já pré-preparada para quando eu chegar cansada do trabalho? Então, esse planejamento que a gente fala no processo de emagrecimento, ele vai muito além da gente seguir um cardápio, tá? Então, não esqueçam, se planejem, tenham opções, garantam que mesmo que vocês estejam cansadas, vocês vão ter alguma opção que esteja mais de acordo com o objetivo de vocês, porque senão é muito fácil a gente pegar um takeaway, a gente parar num McDonald's no caminho de casa. É muito mais fácil a gente fazer isso do que a gente chegar cansada e ainda ter que cozinhar. Então, planejem a semana de vocês, não necessariamente pensando em ter as marmitas separadas, mas ter as opções com fácil acesso, né? Já pré-prepara os vegetais, já deixa planejado mais ou menos o que tu vai poder preparar com as opções que tu tem em casa, certo? Sem planejamento, a gente não consegue emagrecer,
E a terceira dica, que é uma das mais importantes, mas que muitas vezes não é falado quando a gente fala em emagrecimento, é a gente não focar no peso, não focar na balança, e sim nas atitudes diárias que a gente pode ter que vão nos levar ao nosso emagrecimento. Por quê? A gente não pode controlar o número na balança, certo? A gente não tem controle sobre aquilo. Mas a gente pode controlar as nossas atitudes, as nossas escolhas ao longo do dia. E enquanto a gente estiver com o foco, a gente estiver pensando só em controlar aquele número que está nos mostrando na balança, seja se pesando todo dia, ficando frustrada quando ganhou 500 gramas, que muitas vezes pode ser também retenção de líquido, né? Então, a balança, ela não nos mostra o real resultado. Tem muitos fatores que influenciam aquele número que a gente enxerga, tá? Então, foquem naquilo que vocês podem controlar, que são as atitudes, os pensamentos, as escolhas. Isso tudo tá na mão de vocês, mas o número na balança não, tá? Então, eu espero que vocês gostem dessas dicas, tá? Que vocês consigam praticar e lembrem sempre, gente, o processo de emagrecimento, ele é o conjunto do todo. Não é uma coisinha isolada que a gente faz aqui, uma coisinha isolada que a gente faz lá. É o conjunto de todo. Então, se a gente focar em coisas isoladamente, muito provavelmente, ou a gente vai ficar estagnado, ou a gente não vai conseguir aquele resultado que a gente quer. Então, a gente precisa pensar no conjunto. A gente precisa entender que o emagrecimento, ele só acontece de acordo com o conjunto das nossas atitudes e escolhas. Tá? Não são situações isoladas que determinam o nosso processo de emagrecimento, certo? Então, muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram dessas dicas, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, compartilha com alguma amiga que precisa ouvir essas dicas também.